gravar. Pronto, pessoal. Continuando aí, nós vamos ver as alucinações táteis, tá? Táteis é o que o paciente sente no seu próprio corpo, tá? Então, a percepção de estímulos táteis, sem que exista o objeto correspondente, é observado principalmente nas psicoses tóxicas e nas psicoses delirantes crônicas. O paciente sente picada por pequenos animais, insetos esquisitos, vermes que caminham sobre a pele, pancadas, alfinetadas, queimaduras, estranhos carrapatos que penetram em algum orifício fisiológico, tá? Então, o paciente, ele visualiza, tá? Algo, sua pele aumentando, porque tem algo andando aqui debaixo da sua pele. Aí ele tá sentindo isso, ok? Ele sente que toda a sua mão está queimando, e ele sente o fogo, ele descreve a sensação, tá? Então, é tudo aquilo que o paciente está descrevendo, porque ele está sentindo no seu corpo, ok? E daí, pessoal, nós temos, deu para entender a tátil, tá? A tátil, ela não vai apresentar nenhuma alteração específica, certo? Ela acontece desse modo, né, como o paciente, ele descreve que tem animais andando sobre seu corpo, certo? Que tem algo queimando, que tem algo espetando, e na realidade não se vê, não se tem, tá? É tudo ele que sente através da alucinação tátil, tá? E daí nós temos as alucinações senestésicas e sinestésicas. E daí, a pronúncia é um pouco parecida, né? Mas veja, as alucinações senestésicas é com relação ao corpo do paciente. É algo interno, tá? Então, não existe relatos que às vezes a gente escuta que o paciente está sentindo que os órgãos se reviraram, né? Que o coração está na cabeça, que o estômago está no pé, tá? Então, o paciente, ele vai acreditar nisso, tá? E daí ele vai criar muitas doenças para o seu próprio corpo, porque ele está sentindo que os seus órgãos, tá, estão se movendo do lugar, estão indo para lugares que não são deles, tá? Um exemplo, não existe o paciente hipocondríaco, tá? Onde o paciente hipocondríaco, ele cria suas próprias doenças, né? Ele sempre está doente por alguma coisa, ok? E daí, ele vai para vários médicos e nada é diagnosticado. Por quê? Porque, na realidade, é uma doença que está sendo criada por ele, tá? Pelo próprio paciente. E daí faz exames, também não dá nada, e o paciente acha que o médico é que não sabe de nada, e daí procura outro médico, e outro médico, e outro médico. Quando, muitas vezes, o paciente que é hipocondríaco vai para vários médicos e ele não acha nenhuma doença, então ele começa a queixar-se, tá? Que os órgãos não estão mais funcionando, que ele está sentindo que o coração está em outro local, não está mais no local devido. Isso acontece também com as mulheres que criam uma falsa gravidez, né? A mente delas, como é que se chama o nome? Alguém me lembra aí? Elas sentem que estão grávidas, tá? Elas visualizam a barriga realmente crescendo, elas sentem, têm a sensação que algo está se mexendo na sua barriga, que tem um bebê se mexendo na sua barriga,
É gravidez psicológica, mas acho que ainda tem um nomezinho. Mas seria mesmo a gravidez psicológica, mas acho que ainda tem outro nome específico. Vou ver se eu me lembro, vou ver se vem, né, a memória, se eu consigo evocar a memória. Exatamente, até a barriga cresce, tá? Isso é uma alucinação senestésica, que está sendo com relação ao corpo, ao interno, tá? Ao esquema corporal. Ok? E elas acreditam que elas estão grávidas, justamente a barriga cresce, e elas contam que o bebê está se mexendo, né? Oh, está se mexendo agora, tente ver, tente sentir. Na realidade, só elas sentem. Ok? Deu, Edmar? Estão doentes psicologicamente, tá? Não estão doentes, não é nada comprovado que elas estão doentes fisicamente, ok? Porque eles criam determinadas situações com relação ao seu corpo, que na realidade não tem situações que não podem acontecer. Tá? A gravidez, né, ela pode um dia ficar grávida, mas naquele momento ela não está e ela está criando. Então a doença dela é da mente. Tá? E algo que não pode acontecer, por exemplo, doentes psicologicamente, certo? Por exemplo, o nosso estômago nunca vai sair do canto, né? O nosso coração, ele nunca vai sair do canto, tá? E o paciente, ele relata que o coração não está mais batendo aqui, não está mais batendo nesse canto, porque ele está sentindo que está na perna, tá? E o paciente, ele vivencia isso e ele acredita nisso, que algum órgão do seu corpo saiu do seu local normal. Pseudociese, tá? Exatamente, Thalita, pseudociese, certo? Que é a gravidez psicológica, tá? Pronto. Obrigadão. E nem estava vindo, viu, na mente, não. Ok, pessoal? Então, isso são alucinações senestésicas, que são com relação aos órgãos internos, ocorre internamente do nosso corpo, tá? E nós temos as alucinações sinestésicas. As sinestésicas é com relação ao ambiente, é com relação ao externo, tá? Que seria o quê? O paciente está sentindo que as paredes estão se movendo, tá? Ele tem essa sensação que as paredes estão se movendo e ele está ficando acuado num cantinho e agora ele está espremido, né? Preso aqui no cantinho do quarto, onde ele não pode nem se mexer, tá certo? Então, ele vivencia essa sensação. Tá? E veja que isso não pode acontecer, certo? Nenhuma parede vai se mover a ponto, né? Ela pode cair, desabar, certo? Mas ela não pode se mexer, vir diminuindo, no momento que o paciente ficou só naquele quadradinho, tá? E isso são alucinações sinestésicas, que é a sensação com relação ao movimento do ambiente. Não, Lucas, não confunde, porque a labirintite ela tem outras sintomatologias, né? Como tonturas, né? Como a questão do desequilíbrio, tá? E na realidade, as alucinações do tipo sinestésicas, o paciente, ele. Um segundo. Pronto. A questão dos sinestésicas é com relação ao externo, ao ambiente em que o paciente está, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, Edmar, foi as paredes se moverem, tem aqueles filmes, né, fictícios, que a gente assiste, a parede se movendo, e a pessoa ficou lá encurralada em algum canto, tá? Aprisionado, que não consegue nem se mexer, certo? E isso é uma alucinação do tipo sinestésica, ok? Que não se confunde com outras situações, porque é uma situação, Lucas, que não existe, certo? Por exemplo, o paciente com labirintite,
ele não vai sentir que as paredes estão, ele não vai ver, né, que as paredes estão vindo contra ele a ponto de espremê-lo no local sol, tá? Ótimo, de estar sendo encurralado. Vocês hoje estão demais, muito bem, ok? Deu para entender senestésicas e sinestésicas? Senestésicas é com relação ao interno, ao nosso corpo. Sinestésicas é com relação ao externo, o ambiente, ok? E daí nós temos as alucinações gustativas e do paladar. E olfativas. Gustativas, né, já é paladar, né? Gustativas e olfativas. Como eu falei para vocês, né, elas são raras e elas sempre vêm juntas, elas sempre vêm associadas, tá? Então, o paciente ele vai sentir o gosto e os odores que podem ser muito desagradáveis e são percebidos sem que exista o objeto correspondente ao gosto e ao cheiro. Tá? Então, por exemplo, a comida está lá normal, tá? Eu comi a comida, estava lá um gosto perfeito, tudo normal, maravilhoso, tá? A pessoa que alucina vai comer a mesma comida, só que ela vai sentir um gosto estranho e o cheiro da comida correspondente estranho. Ela pode sentir um gosto de sangue na comida e sentir o cheiro de sangue também na comida, tá? Esses tipos de pacientes que alucinam do olfato e do paladar, geralmente são pacientes que precisam de uma assistência maior, porque muitas vezes eles desidratam, porque eles não comem, tá? Vão precisar muitas vezes ser internados no hospital para ver se melhora, né, o processo aí, porque eles, nesse período em que eles estão alucinando, eles não vão comer, tá? Eles não vão de maneira nenhuma conseguir comer, porque para eles, né, o gosto está estranho e o cheiro está estranho. Os gostos alucinados são de sangue, terra, catarro ou qualquer outra coisa desagradável. Os odores alucinados vão desde perfumes exóticos até de fezes. Aí veja que o paciente, ele está... Depende, Edmar. O paciente em crise, a alucinação, ele vai perdurar por toda a crise, tá? Tem crises que o paciente passa semanas, 2 semanas em crise, então as alucinações, elas estão presentes, tá? Tem pacientes, isso vai da intensidade dos sintomas, né, e da própria doença. Tem pacientes, por exemplo, pacientes com depressão grave, né, que são aqueles pacientes que imaginem a cena, viu? Eles, né, vivem numa rede onde eles não comem, não tomam banho, não ligam para nada, não querem conversar, se isolam, vivem um mundo particular, tá? Na realidade, eles querem morrer. E muitos dos pacientes com depressão grave, eles apresentam alucinação, tá? E daí eles alucinam para o resto da vida, infelizmente, até a morte aí, tá? Eles estão alucinando. Ok? Isso aí não tem um tempo correspondente, o que vai dizer é a intensidade dos sintomas do paciente, né? A gravidade da doença, a questão medicamentosa, né? Se as medicações estão surtindo o efeito desejado, né? A questão das dosagens dessas medicações, que isso tudo é uma atividade nossa, tá, da enfermagem. Nós precisamos observar o paciente com relação a esses sintomas. Os sintomas incluem aí as alucinações. Então, o paciente está controlado das alucinações, mas hoje ele começou a falar sozinho, tá? Então, ele já está dizendo, eu já estou conversando, eles já estão aqui na minha mente, certo? E daí a gente, né, já tem, como enfermagem, nós já temos que levar esse paciente para o psiquiatra, né, para que ele reveja essa medicação, para que já tente controlar esses sintomas, para que eles não predominem no paciente,
tá? Então, não tem um tempo específico, vai depender da intensidade realmente dos sintomas, ok? Tranquilo com relação às gustativas e olfativas, tá? Vejam que nós temos que olhar esse paciente não só com relação ao mental, o paciente que sente alucinações olfativas e gustativas, não só com relação ao mental, mas ele vai precisar de outros olhares, como, por exemplo, a questão dele não se alimentar, dele desidratar, tá? Dele muitas vezes precisar se internar em hospital geral, porque ele precisa de uma hidratação, de uma reidratação, tá? De umas vitaminas aí, tá? Então, a gente tem que ver também a parte fisiológica nesses tipos de alucinação, olfativa e gustativa, ok? E daí, pessoal, para nós encerrarmos hoje, né, já temos muitas informações, tá? Nós temos aí o conceito de ilusão. Ilusão, ao contrário das alucinações, é algo que existe, mas está sendo percebida de forma deformada pelo paciente, tá? Então, veja bem, vou dar esse exemplo para depois eu diferenciar uma cor da outra. O teto da minha casa, ela pode cair, não pode? Tá? A parede de uma casa, ela pode cair e desabar, não pode? Tá? Isso é uma coisa que pode existir, que pode acontecer, tá? Para o paciente que está apresentando ilusão, isso está acontecendo agora. O teto desabou, socorro, tá? Eu estou aqui embaixo, mas para nós normais o teto está lá no local, tá? Por que eu dei esse exemplo da parede, né? Do ambiente? Para que vocês não confundam ilusão com alucinação sinestésica, tá? Veja que a alucinação sinestésica, a gente sabe que a alucinação, ela não existe. O paciente que está criando. A alucinação sinestésica, que é com relação ao ambiente, tá? Qual foi o exemplo que eu dei? As paredes estão se movendo. As paredes não se movem, tá? E isso o paciente está criando, porque nenhuma parede sai do seu local e vem para o outro, né? Então, por isso que isso é uma alucinação sinestésica. Porém, o teto pode cair, uma parede pode cair, não pode? Então, isso, se o paciente está vivenciando isso agora, isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque isso pode acontecer, só que o paciente ele está vivenciando agora. Certo? Eu dei esse exemplo para a gente diferenciar bem a alucinação sinestésica da ilusão, tá? Outra coisa, outro exemplo de ilusão. Um ladrão pode entrar na nossa casa, né? Só que para o paciente, ele está tendo essa percepção agora, tá? O ladrão está entrando ali pela janela, socorro, alguém chama a polícia, tá? Isso é uma ilusão, que são coisas que podem acontecer, só que o paciente, ele está vivenciando isso agora, ou então está vendo de forma deformada, de maneira deformada. Ok, pessoal? Então, em resumo, alucinações é algo que não existe. O paciente que está criando. Nós, como profissionais, não podemos alimentar a criação dessa alucinação, essa criação da mente do paciente. Não devemos ir contra, porque isso pode fazer com que ele se torne agressivo, tá? Mas para nós, a santa nunca falou, tá? Ilusão é algo que existe, que pode acontecer, mas o paciente está vivenciando isso agora, ok? Com relação aos tipos de alucinação, nós temos os 5 sentidos: visão, audição, tato, gustação e olfato, além da senestésica, que é com relação ao nosso corpo, né, aos órgãos internos, ao esquema corporal, como as
anestésicas, que é com relação ao externo, ao ambiente, tá? Tranquilo, pessoal, com relação às alterações da senso-percepção, que são as sensações e as percepções que todos nós temos. Só que o paciente com transtorno mental, ele cria, né? Ele está vendo de forma trocada, tá? Pronto, então nós vamos terminar, tá? Aqui, em senso-percepção, tá? Segunda-feira, a gente inicia aí com o pensamento, tá? Com as alterações do pensamento, onde a gente vai ver algumas alterações e depois eu vou passar uma videoaula para vocês, para a gente encerrar esse conteúdo, dividindo em 3 partes. Ok, meus amores? Então, um beijo para vocês, um feliz resto de semana, tá?